panna cotta. É mais uma sobremesa italiana que significa literalmente creme de leite cozido ou nata cozida, e é uma sobremesa gelada e extremamente cremosa. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. E hoje eu vou te ensinar a fazer a panna cotta, que é mais uma maravilha da confeitaria italiana. É uma sobremesa gelada, normalmente servida com uma calda de frutas ou uma compota. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer uma calda deliciosa de frutas vermelhas. E eu vou começar preparando a calda de frutas vermelhas. Eu tenho aqui 50 gramas de framboesa, que você pode ver que está congelada. Se você tiver a fruta fresca, pode usar também a fruta fresca, não tem problema. Mais 50 gramas de amora, também congelada. E mais 50 gramas de blueberry ou mirtilo, tá? Mas se você não tem acesso a nenhuma dessas frutas, não tem problema. Pode substituir a medida toda por morango, ou seja, 150 gramas de morango. Adiciona mais 70 gramas de açúcar. E agora ela vai para o fogo. Agora acende o fogo e deixa ele aqui até que o açúcar todo derreta, as frutas soltem toda essa água e a gente vai apurar um pouquinho para evaporar essa água toda, tá? E essa foi a mesma calda que eu já ensinei aqui no canal, na receita do cheesecake a estilo Nova York, que eu vou deixar o link aqui em cima. Se você clicar nele, você é direcionado para a receita, ou aqui embaixo na descrição para você aprender a fazer depois. Essa calda é muito saborosa e, como você pode ver, é muito fácil de fazer. Se tiver fruta fresca, usa fruta fresca. Se tiver fruta congelada, faz com a fruta congelada, não tem problema nenhum. Mas se algum dia você puder fazer com essas três frutas, que é a framboesa, o mirtilo ou o blueberry e a amora, você vai descobrir o quanto ela é deliciosa. É uma combinação sensacional. Olha, o açúcar já derreteu e agora as frutas estão começando a soltar água. Então vai ter que deixar aqui um pouquinho para evaporar o máximo que puder dessa água. Mas não o suficiente para virar geleia, tá? Eu vou deixar aqui, quando chegar no ponto certo dela eu te mostro. E depois de alguns minutos de fogo, você já percebe que ela engrossou ligeiramente, tá? Então agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de limão. Pode ser qualquer limão. Mexe aqui um pouquinho e deixa mais 1 minuto no fogo. E colocar o limão agora garante que ele não fique com textura de geleia, e sim de uma calda que é um pouco mais fluida. E ela tá pronta. Agora é só reservar e esperar ela esfriar, porque tem que aplicar na panna cotta com ela fria. Ela não pode estar quente, senão ela derrete a panna cotta. E agora sim começar a preparar a panna cotta. Você vai colocar numa panela 360 ml de creme de leite fresco, 35% gordura, e isso significa que aquele creme de leite de caixinha, creme de leite de latinha não serve porque não tem esse percentual de gordura, tá? E nem tampouco aquela caixinha que diz que bate chantilly, porque aquilo é gordura vegetal. O creme de leite fresco, 35% gordura, é na verdade gordura natural do leite, e a gordura vegetal é processada inclusive quimicamente, tá? Então não é a mesma coisa e não funciona do mesmo jeito. Esse é o tipo de troca que faz com que a receita dê errado. 240 ml de leite, 100 gramas de açúcar, e 1 colher de sopa de extrato de baunilha. E se você não tiver acesso ao extrato, pode usar a essência, só que ao invés de 1 colher de sopa, a essência tem que ser 1 colher de chá, tá? Porque ela é artificial
E se usar na mesma medida do extrato, vai ficar com gosto de remédio. Mistura um pouquinho aqui para ajudar a dissolver o açúcar. E agora, nós vamos para uma outra parte também importante, que eu tenho aqui 60 ml de água e 7 gramas de gelatina em pó, incolor, sem sabor. E a maneira correta de derreter a gelatina é mexendo aqui aos poucos, porque ela não pode ficar seca. A água precisa absorver toda a gelatina. E de preferência você pode usar água gelada, por exemplo, não tem problema. Hidrata bem e deixa ela aqui. Agora essa mistura do leite, do creme de leite, você vai colocar no fogo e não pode deixar ferver. Na hora que você perceber que ele vai começar a ferver, apaga o fogo. Mexe um pouquinho para ter certeza que o açúcar dissolveu todo. E o meu está ligeiramente amarelo, porque o meu extrato é amarelo. Então quem usa a essência vai ter a sua panna cotta bem mais branquinha do que a minha. Mas o meu extrato é natural, vai ter um sabor muito mais agradável do que a essência. Então eu vou deixar aqui, quando tiver que desligar, porque ele está pronto, eu te mostro. Olha, e ele vai começar a querer ferver, você sabe, porque começa a borbulhar aqui na borda da panela. Então agora é hora de apagar o fogo. E já pode em seguida colocar a gelatina. Então, para que você nunca tenha problema com gelatina, em primeiro lugar, hidrate em água fria ou gelada. Tenha certeza de que a gelatina hidratou totalmente, que não ficou nenhuma parte seca. E depois, para ativá-la, ela precisa tomar um choque térmico, que é ou aquecer ou colocar em algo já aquecido. Despeja aqui a gelatina. E mexe bem até que ela dissolva e incorpore totalmente nesse líquido. E agora essa parte está pronta. E a panna cotta é normalmente servida em porções individuais, e para isso você teria que colocar em forminhas individuais também. E para facilitar essa transferência, eu vou tirar aqui da panela e colocar numa vasilha que tem um bico dosador, que vai ficar muito mais fácil. Então você teria várias opções, ou xícaras transparentes assim, que ficaria bonito. Não é uma regra. E o que eu gosto muito também de usar são essas forminhas, que são as mesmas que eu uso para assar cupcake. Lembra a receita de cupcake de limão siciliano ou a de chocolate? Para assá-las eu prefiro esta forma individual, que eu posso também usar aqui na panna cotta. Ou ainda, se você preferir, pode usar os ramequins, aquelas tigelinhas onde normalmente é feito o crème brûlée. Também pode usar, tá? Então, vou colocar algumas aqui nessas xícaras, que vai ficar bonitinho. Como neste caso eu não vou desenformar, eu vou deixar um pouquinho para colocar a calda por cima. E por último, nestas forminhas. E aqui eu já vou deixar ela um pouco mais cheia, porque depois de pronto eu vou desenformar. Pronto. E renderam meia dúzia destas individuais, mais aquelas nas taças de vidro, que tem uma quantidade até um pouco maior. Então agora precisa esfriar, e a panna cotta precisa de no mínimo de 6 horas de geladeira para poder ficar firme, e só então você poder desenformar. E ela é uma receita que não pode congelar. E portanto, como tem esse tempo longo de geladeira, ela é uma sobremesa que é bom fazer no dia anterior para servir no almoço no dia seguinte. Então eu vou colocar a minha para gelar, e quando ela estiver pronta eu te mostro como ficou. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, pois ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado deste botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos de assinaturas disponíveis, e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente os membros assinantes vão ter acesso. E caso você ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa.
No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo, se eu estiver dando aula eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando e, quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a minha panna cotta já ficou na geladeira tempo suficiente, que foram 6 horas, e agora é hora de desenformar e ver se ele ficou bom. Pega um deles aqui. E com uma faquinha, passa de leve aqui na borda, para descolar, ó. Ele é muito, muito, muito delicado. Parece que soltou. Coloca aqui. Ah. Olha. E as pintinhas aqui, na verdade, são as sementes da baunilha que tem no meu extrato, tá? Olha que delícia! Agora, pegar um pouquinho da calda de frutas vermelhas e colocar por cima. Olha que delícia! Agora tem que provar, né? E a panna cotta parece muito, muito cremosa. Ela derrete na boca. Vocês não imaginam a delícia que é isso. Ó, é de uma cremosidade impressionante. E a combinação com a calda de frutas vermelhas ficou espetacular. Essa panna cotta é maravilhosa, ela derrete na boca com uma suavidade impressionante. E apesar de ter gelatina, a quantidade não foi tão grande a ponto de deixar com aquela sensação de gelatinosa mesmo, tá? Então a quantidade foi só suficiente para deixar a panna cotta um pouquinho mais firme para você poder desenformar assim. Ela é sensacional. Então, como eu disse mais cedo, ela não pode ser congelada, mas ela dura pelo menos uns 3 dias na geladeira. E na verdade ela não pode ser congelada por causa do creme de leite fresco. Ele, quando você congela, talha ao descongelar. Então essa é uma sobremesa que não pode ser congelada. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de, antes de fazer a sua pergunta, verifique a primeira pergunta que fica fixa no topo da página, porque sou eu que preencho esse campo ali, deixando a maioria das perguntas já respondidas. Então pode ser que a sua dúvida já esteja ali. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.